O índice bolsista está a tentar quebrar em alta um triângulo ascendente. Continua a namorar a LTD, e a divergência média negativa com o oscilador continua presente. O SP500 está numa encruzilhada. Entre uma LTA quebrada e uma LTD falhada, tem agora uma zona de suporte importante nos 3.800 para manter o bull intacto. O nosso índice até à data parece ter escapado a influências externas. Na Altri, depois do preço testar a zona de resistência dos 4,77-4,80, abriu no dia a seguir em gap down, mas continua intacta acima da média móvel de curto prazo. E agora tem um gap para fechar na escala horária. A conquista da média móvel de 50 dias, ao redor dos 4,75 será o próximo passo para terminar o processo de mudança de tendência. O BCP, depois das várias referências à divergência forte em vídeos anteriores, iniciou um movimento corretivo de maior envergadura. Depois das influências externas relativo à insolvência dos bancos californianos, quebrando a LTA de curto prazo e fechando abaixo da média móvel de curto prazo. O oscilador continua com divergências e o RSI com muito espaço para cair. A corticeira Amorim continua a namorar a resistência de longa data nos 9,80-10. O RSI está a sair de sobrecompra e as divergências nos osciladores continuam presentes. O preço teima em não corrigir. É apenas uma questão de tempo. Os CTT, apesar da divergência média, podem estar a inclinar-se para uma zona de acumulação, depois de no último vídeo ter referido que estaria em zona de distribuição ou acumulação. Digo isto porque a divergência média pode estar a terminar, dada a reação do preço na sexta-feira ao suporte dos 3,60. Na EDPR, o preço continua a namorar a LTD quebrada, muito à custa do brutal gap-up da EDP, que teria de ser fechado no curto prazo. A EDP, depois de ter criado um gap-up fortíssimo, o preço antes de prolongar as subidas teria de aliviar indicadores e, por tabela, fechar o gap deixado aberto. Isto fez com que a semana toda, as EDP tivessem estado num vai e vem de consolidação, o que torna mais saudável uma continuação do movimento de alta. Na generalidade, quando a Galp está em alta, as renováveis estão em baixa. O preço continua junto a uma zona de suporte com o oscilador a manter a divergência positiva. No entanto, o RSI ainda tem mais margem para cair. Se esta zona não aguentar o preço, a próxima zona será ao redor dos 10,20, onde vai encontrar também uma linha de tendência de alta. Mas o suporte está a comportar-se melhor do que esperava. Poderá inverter aqui. A Greenvolt esteve toda a semana acima do suporte na faixa superior da zona 6,87, que funcionou como suporte em outubro do ano passado. Depois da semana anterior, o preço ter fechado com um padrão Morningstar. Padrão que significa mudança de tendência.
esta semana fechou com uma long leg de doji, que também significa reversão de tendência. Tal como a Sonai, a JMT tem estado com bastante força, apesar dos mid-dia e das margens de lucro. Acabou de quebrar a zona 19,70, 19,90. E segue o seu caminho para a zona 20,50, onde pode ativar o duplo fundo, referido no vídeo anterior. Esta era uma das top picks da semana passada. A Mota em Gil continua em consolidação para acumulação ou distribuição, acima da zona de suporte dos 1,44, 1,54. O não ter ainda furado esta zona é bom sinal. Quando comparado ao que se passou o ano passado, depois do rumor dos chineses. A nós, apesar das divergências negativas na escala diária e semanal, que se mantêm desde o último vídeo, o preço continua em máximos. No jogo das probabilidades, que é o jogo da análise técnica, a probabilidade de correção é maior do que o contrário. A REN negocia num triângulo descendente e numa consolidação que vem desde novembro do ano passado. Esse padrão sendo um padrão de continuação e olhando para o histórico de preços. A probabilidade do preço retomar as subidas é maior. A SEMAPA, depois do último vídeo, como era de esperar, iniciou a correção do preço. O sobreaquecimento do RSI e a divergência forte indiciavam que não podia demorar muito que essa correção se iniciasse. A Sonai, tal como a JMT, à boleia dos mídia e das margens de lucro, não para de escalar, apesar da divergência negativa forte no oscilador. O RSI entrou novamente em sobrecompra. Mas a divergência negativa mantém-se. A Navigator está numa consolidação num padrão de continuação. O triângulo ascendente tem uma projeção na zona dos 3,50. Seria ótima notícia para a quebra da resistência dos 3,40. A divergência média negativa entre oscilador e preço nas escalas horárias fez o preço tocar na faixa inferior desse triângulo. O padrão de velas bearish sandwich no semanal da semana anterior foi ignorado. Comente e participe com suas opiniões. Subscreva para receber próximas atualizações deste e de outros instrumentos financeiros.